A paz, filhos da coragem! Nesse vídeo, eu não vou começar te fazendo perguntas. Pelo contrário, eu vou já declarar para você. Ou você se posiciona para viver uma vida com Deus, para Deus, diante dos mandamentos e direcionamentos que Deus tem e nos coloca através da sua palavra, ou o mundo vai fazer decisões por você. E infelizmente, nós já conhecemos diversas histórias, até a nossa, algumas vezes, coisa que passamos, que não são das melhores escolhas. E no final desse vídeo, eu vou fazer um convite para você orar. Vou orar por você, mas quero que você ore também, para que você possa ter posicionamento nessa vida e ter uma vida extraordinária com Jesus. Eu sou Eucilene Aparecida, realizo a pedagogia da vida, uma pedagogia cristã nos ensinamentos de Jesus, para realmente transformar vidas. É o objetivo do canal Filhos da Coragem, que nós possamos ter coragem nesse vídeo, de uma forma simples, de realmente aprender o que é se posicionar perante Deus e para Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia? Se você não tem aí, você pode ouvir, que eu vou fazer a leitura aqui com você. Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um versículo muito conhecido, né? As pessoas usam muito, falam muito, colocam muito em mensagens. E hoje nós vamos interpretar a história, a origem e como nós podemos servir ao Senhor hoje com posicionamento nos dias atuais. Mas quem que foi Josué, na verdade? A Bíblia nos ensina que Josué é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele é conhecido como líder corajoso que conduziu o povo de Israel à terra prometida após a morte de Moisés. Então ele foi um servo fiel a Deus. Josué começou como ajudante de Moisés, desde jovem, aprendendo a obedecer e a confiar em Deus. Foi escolhido por Deus para assumir a liderança depois de Moisés, mostrando que Deus honra aqueles que são fiéis. Conduziu os israelitas na travessia do Rio Jordão e na conquista de Canaã. Sua liderança era marcada por coragem, estratégia e, acima de tudo, fé em Deus, ou seja, exemplo de posicionamento. Servir a Deus, ser servo fiel de Deus. O que realmente isso significa? Significa que não existe meio termo. Significa que não existe fazer barganha, fazer negociação. Ou você realmente seja íntegro, aprende os ensinamentos de Jesus e vá viver diante dos mandamentos de Deus, ou você vive no mundo. É muito difícil, eu sei, ouvi isso, e na prática também é. Mas qual decisão é tão fácil assim? Servir a Deus é você abandonar determinados comportamentos, determinados sentimentos. Não é que você vai se tornar uma pessoa fria. Você vai ter emoção sim, que é importante, vai ter sentimento sim, mas você vai ter equilíbrio. Essa é a grande questão desafiadora nessa vida. Buscar o equilíbrio das coisas. O que o mundo está te oferecendo? O que você faz? Escreve aí. O que não pertence ao mundo que eu acabo ainda nos dias de hoje vivendo, pensando e esperando? E no outro papel você coloca o que você quer de Deus, o que Deus é para você, o que você ganha quando você escolhe servir a Deus. Quando você não desperdiça os talentos que Deus te deu. Porque nós temos talentos. Esses talentos não vêm de uma forma tranquila, natural assim não. Existe um Deus que nos criou,
que nos capacita, e é Ele que nos deu esses talentos. Para servir o quê? Para servir o mundo de Deus e não ao mundo, o mundo geral. Aquele que é movido pela hipocrisia, pelas mentiras, pelas traições. E nós, às vezes, precisamos ter esse posicionamento. O que eu quero para minha vida e para minha família, para minha casa. E Josué é um exemplo vivo disso, de um servo fiel. Porque em todos os momentos ele escolhia o que Deus determinava. Ele não procrastinava, ele não deixava para depois, ele não era indeciso. Se é para servir a Deus, então é dessa forma, não importa o que vai acontecer. E o que nós fazemos nos dias atuais? A gente fica pensando. E aí a gente deixa para amanhã para tomar essa decisão, para ter esse posicionamento. A gente usa às vezes alguma estratégia, mas não tem problema, foi só dessa vez. Não, gente. No mundo de Deus e para servir a Deus, não é assim. Eu quero falar de um posicionamento espiritual. Você passar a viver pela fé. Você não enxerga a fé, mas ela existe, você tem, é algo que cresce dentro de você, que te dá força para todos os dias você levantar da cama, para sair para trabalhar, para vencer as demandas, os desafios, os obstáculos. Não é pela fé que a gente vive? E essa fé é o quê? Essa fé vem de onde? É esperança em Deus. Então, quando eu me posiciono com Deus, eu tenho a certeza que Deus fará de tudo para mim o melhor e em todas as áreas. Na minha área familiar, na minha área do trabalho, com os meus amigos, na minha saúde, na vida próspera que a gente precisa hoje para sobrevivência. Não para acumular, não para aumentar, mas para que eu possa servir a Deus ajudando os outros com a palavra, que é o que o canal está tentando fazer aqui. Apesar de todas as dificuldades, porque tem hora que é difícil vir para cá para gravar o vídeo, para estudar um pouco mais, para conhecer um pouco mais, com toda a simplicidade, numa rede, né, como o YouTube, na internet, está me colocando aqui à prova. Isso é porque eu estou me posicionando. Eu me posicionei que a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, é para servir ao Senhor. E aí Deus me direciona e direciona meus filhos onde nós podemos servir ao Senhor. Exemplo, eu sou professora, sou pedagoga, trabalho em 2 escolas, mas eu também preciso servir a Deus. E se eu tenho essa profissão, foi graças à força e à mentalidade, ao conhecimento que Deus me proporcionou. Então eu preciso usar disso que eu tenho, que é um dom, ser professora hoje, onde que essa profissão está tão desrespeitada e eu estou ali ainda insistindo, porque eu acredito na educação, uma educação que transforma a vida das pessoas. Eu preciso usar essa pedagogia também no lado cristão, nos caminhos de Deus. E aí você, eu te pergunto, agora vem a pergunta, como que você está se posicionando? Escreve aqui nos comentários. Como que você serve a Deus? Na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Como que você está escolhendo Deus? Ou você está vivendo a vida do mundo? Está deixando para depois, para um momento especial. Aí eu começo a orar para mim, aí eu começo a crer, eu começo a orar para o outro, eu começo a servir a obra, eu vou falar de Deus depois, eu vou dar testemunho depois, eu vou esperar recursos melhores, eu estou cansada hoje. Não. Posicionar a Deus é no momento exato ali, ó, que precisa, eu tenho que estar de prontidão. É isso que Deus quer, é isso que Josué foi. Ele ajudou o povo de Deus na travessia e foi um líder. Ele não escolheu outro momento, agora eu não estou preparado. Vai com Deus e se prepara. Deus, Ele nos dá, gente, aquilo que a gente precisa para fazer a obra. E vocês podem ter certeza, não que a gente vai fazer isso esperando sempre algo
em troca. Mas quando nós nos posicionamos para servir a Deus, a nossa vida é transformada. E pode ter certeza que nada vai nos faltar. Aquilo que é importante para a nossa sobrevivência e aquilo que vai nos trazer uma felicidade verdadeira nunca vai nos faltar, porque nós servimos Deus, que é o grande Criador. E mais, posicionar para Deus, por Deus, não é só fala, é nas nossas atitudes concretas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde que nós estivermos, nós estamos posicionados para Deus, servindo, sendo um servo do Senhor, fiel. O mundo, gente, ele está repleto de distrações para desviar desse caminho de servir a Deus. Olha a juventude hoje. Quantos jovens realmente estão a serviço de Deus, olhando o seu semelhante, colocando os seus talentos? Poucos, diante da quantidade que tem. E nós mulheres estamos realmente nos posicionando? Ou estamos mais presos à vaidade estúpida? Vaidade tem uma parte dela que é importante, sim. Mas tem uma que ela é tão vazia, tão estúpida, e as pessoas estão perdendo tanto tempo, gastando às vezes tanto recursos, seja financeiros ou seja de tempo, ao invés de colocar-nos para os planos de Deus, para servir, para ser obra viva de Deus. Então veja bem, posicionar não é só falar, é viver. É escolher todos os dias a verdade, mesmo que difícil. Qual que é a verdade, hein? De onde que eu tiro a verdade? Espírito Santo de Deus é a verdade. Os dons do Espírito Santo de Deus. Paciência, sabedoria, temor de Deus e tantos outros. É renunciar ao que te afasta de Deus, mesmo que pareça fácil. Vou dar um exemplo aqui. Determinadas músicas. Tem músicas que a letra nos afastam completamente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus fala, que Deus determina. E mesmo assim a gente escuta. Ah, é bom esse ritmo aqui. Mas não está prestando atenção no que a letra está falando e você está se alimentando. Você está se distraindo e com isso se afastando. Quantas noites em determinados lugares impróprios. Eu não estou falando que a gente não possa se divertir. Nós devemos, faz parte, prazer, né? Ter um prazer de diversão, momentos de lazer. Oh, gente, isso é muito importante. Mas escolha lugares sadios. Lugar de bebedeira. Desculpa aí quem bebe, mas eu tenho que ser real. É um lugar de Deus? É um lugar de posicionamento de Deus? O que a bebedeira vai fazer com você? Vai fazer você ficar viciado muitas vezes. E tudo aquilo que vicia não é posicionamento de Deus. Vai fazer você ficar sem consciência e cometer determinadas coisas. Brigas, traições e outras coisas mais. E isso não faz parte dos planos de Deus. Isso traz tristeza. E nos planos de Deus é para a gente ter uma vida abundante, uma vida de alegria. E se eu faço algo contra alguém, às vezes, eu não estou servindo Deus. Pergunta para você mesmo, está servindo quem? Quem gosta disso? E por último, gente, para quem tem família, é ensinar os filhos no caminho certo, mesmo que o mundo diga o contrário. Criar filhos hoje não é uma tarefa fácil, não. O mundo, ele é de ilusão. E crianças e jovens, eles ainda não têm uma mentalidade totalmente pronta para o poder de decisão. E aí, pais, somos nós que temos que nos posicionarmos como queremos criar nossos filhos, dentro dos mandamentos de Deus. O que nossos filhos realmente precisam? Precisa ficar acumulando objetos, acumulando coisas, ficar o tempo todo em determinados sites, em determinados lugares da internet, com determinados influenciadores? Sim. É seu papel. E isso é uma posição. E quando você faz a posição assertiva, você está sendo um servo de Deus, porque você está cuidando daquela vida que vai se tornar um adulto que também aprendeu com você como servir a Deus. E não pense você
que quando você está servindo Deus, é muito difícil ou que você está sozinho. Você nunca vai estar sozinho, porque o Espírito Santo de Deus vai estar o tempo todo com você e vai te alimentar com uma coragem, gente, gigante. E essa coragem te dá força para cada vez mais você estar em posição firme, forte, para viver os ensinamentos de Jesus. E se o que eu estou te falando está te tocando de alguma maneira, eu te convido a se inscrever no canal. Porque o canal Filhos da Coragem, ele nasce justamente o quê? De um posicionamento pelo conhecimento, pela unção do Espírito Santo, para ajudar e apoiar famílias, ajudar pessoas a seguir e a sempre se posicionar perante Deus. Eu espero ter tocado seu coração. Se sim, escreve também aqui no comentário. E mais, compartilhe esse vídeo, gente. Às vezes tem muitas pessoas que não estão entendendo o que é posicionar, que não conhece, por exemplo, Josué. Nunca ouviu falar. E você pode ser esse instrumento. E se você fizer isso, você está servindo Deus. Você está escolhendo o quê? Se posicionar para Deus. Que Deus quer que as pessoas tenham conhecimento da verdade. E não existe verdade que não seja aquela que vem de Deus. Vamos nesse momento agora orar? Eu quero orar por você, mas quero que você aí da sua casa também esteja em oração. Do seu jeito. Além de me ouvir, você também pode, juntamente comigo, orar. Orar é o quê? Eu vou estar falando com Deus, na minha intimidade com Deus. E aí da sua casa você pode também. Deus, nesse momento eu quero te pedir misericórdia. Misericórdia para a pessoa que está vendo e assistindo esse vídeo, escutando esse vídeo. Que se posicione. Dê coragem para que ela possa fazer a decisão pelos caminhos de Deus. Nós sabemos que o mundo oferece coisas muito fáceis, fúteis, que vão levar no futuro a um vazio. E que hoje ela seja tocada para esse entendimento. Que se posicionar para Deus pode parecer difícil, mas não é. É a verdade. É onde ela vai encontrar, de fato, a sabedoria divina para continuar a jornada. Eu quero te pedir também, está me tocando aqui agora, para falar sobre a juventude. A juventude que está tão desiludida e que ela é tão levada pelas coisas do mundo, porque utiliza de tanto status. Então, tira as vendas da juventude. Mostre para ela o caminho certo de se posicionar, de servir a Deus. Eu te agradeço muito, Jesus, por essa oportunidade desse vídeo. Muito obrigada. Obrigada pela sua sabedoria, por me dar essa posição aqui agora, de poder falar, dos caminhos, da palavra de Deus para as pessoas. Eu estou me posicionando para os planos de Deus. Amém? Coloque seu amém no comentário. Qual que é o problema? Isso fortalece o canal, fortalece você aí. Outras pessoas podem te seguir, servindo também. E se você não se inscreveu, gente, está na hora. Se inscreve no canal, aciona o sininho, assim você vai ficar membro desse canal, vai receber os vídeos desse canal. E não esqueça de compartilhar. Filhos da Coragem, até breve.